E continuando aqui o nosso tema, eu queria apresentar um breve currículo dos nossos próximos palestrantes. A primeira, que vão fazer uma palestra juntos, são também uma dupla, a Silvana de Matos, que é formada em Filosofia, head da plataforma Tridígito 156, e de mais de 100, criada pela startup Reglare. E o outro palestrante é o Miguel Manfredi, que é um analista de sistemas cofundador da Expome News. Tanto a Expome News quanto a Tridígito são empresas que estão dentro de uma plataforma da aceleradora Wayra, que é da Telefônica, né? Então, a gente está trazendo aqui, inclusive nós nos conhecemos há pouco tempo lá na Prefeitura de São Paulo, conversando com o Daniel, que teve que se ausentar agora, e eu gostaria de, então, convidá-los para vir ao palco e fazer a sua apresentação. Que seja recebido por uma salva de palmas. Olá, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer à equipe do Inova Day e especialmente ao Álvaro Gregório pelo convite a nós. Bem rapidamente, nós somos, como o Álvaro comentou, duas startups que são aceleradas pela Wayra, que é da Telefônica Open Future. E, assim, para nós é um privilégio poder mostrar para vocês como é que a gente saiu do laboratório com um case real, que hoje está em 22 cidades no interior de São Paulo. Mas, inicialmente, quando nós chegamos na Wayra, nós tínhamos propósitos distintos, e aí descobrimos que, juntos, nós podíamos construir uma plataforma que pudesse propiciar multicanalidade para atender os 3 dígitos. Então, todo mundo aqui já deve ter usado aí 192, 193, 156, são mais de 100 tridígitos regulados pela Anatel. E nós, com a nossa plataforma, nós saímos de um formato de voz, que era somente voz, né? Você liga e pede o serviço, para a multicanalidade. Então, queria pedir para o Miguel. Miguel é um dos fundadores da Expome News, para que ele nos mostre tudo que a Expome News pode fazer. Depois eu volto e mostro o case que nós temos aí no interior de São Paulo. Obrigado, Silvana. Bom dia a todos. Da onde nasceu a Expome News, né? A gente criou ela justamente para resolver um dos problemas que foi comentado na palestra anterior, que é resolver o entendimento da grande quantidade de dados que a gente tem hoje. Então, são gerados muitos dados e a dificuldade é gerar valor disso, né? O que a gente pode fazer com tantos dados, que não adianta ter, né? Então, o que nós somos? A gente se coloca como uma consultoria de dados criativa, utilizando desde do monitoramento operacional, que é em tempo real, até o estratégico, que é a longo prazo, né? Utilizando a nossa plataforma de Deep Learning, foram anos de pesquisa, a gente consegue extrair aquilo que está sendo falado de mais relevante numa grande massa de dados, independente se é uma base de dados de saque, independente se é uma rede social, ou que estão falando de um perfil público ou monitoramento de marca. Okay? Além disso, o nosso foco, colocando aqui, a gente colocou insights, mas seriam tomadas de decisão, ou seja, de nada adianta você ter uma grande informação, você não conseguir entender ela e tomar uma decisão em cima disso. Então, a Expome News ataca bem nisso. Vai direto na tomada de decisão, facilitando o entendimento de dados. Hoje, no mercado, é importante dizer, até eles comentaram também, estão utilizando muito data-driven, que eles chamam que é a entrega de dados, ou seja, tomar as decisões baseada inteiramente nos dados, né? O que hoje é feito por humanos e não tanto pela matemática ou por algoritmo, né? Então, a gente tem hoje um buraco no mercado, né? 53% dos diretores de grandes empresas nos Estados Unidos ou até no mundo não veem resultado satisfatório no Big Data, ou seja, eles não sabem exatamente para que serve aquilo, para que serve aquele tanto de dados, para que eu estou usando isso, né? E 70% acredita que não está tecnologicamente preparado para conseguir entender isso, ou seja, para conseguir evoluir nessa área. Onde a gente entra nessa questão, né? Como eu falei, a partir de monitoramento dos assuntos e abstraindo os assuntos da informação, a gente consegue operar em tempo real
e a longo prazo. No tempo real, praticamente você recebe da nossa solução, na palma da sua mão, o que está se falando mais e você consegue, de maneira rápida, entender aquilo que está sendo falado no seu universo de assunto. Um exemplo que a própria Silvana citou, o que estão falando sobre um prefeito, por exemplo, né, ou o que estão falando na cidade. E a longo prazo, a gente gera relatórios mensais que, utilizando psicologia e tecnologia, a gente consegue dizer o que a massa está dizendo, né, ou a emoção das pessoas com relação àquilo que você está pesquisando. E ainda consegue preditivamente dizer algum evento que possa vir a acontecer, okay? Numa crise empresarial ou mesmo numa crise de perfil público, aquilo que algum buzz que está dando, por exemplo, esse buzz da Amazon que aconteceu agora com o prefeito Dória. O que a gente resolve como analytics, né? Comparando um pouco a solução Spume com os Big Data tradicionais. Hoje, é muito moroso o processo de você conseguir analisar e acompanhar os dados nas redes sociais, etc., porque existem muita informação, né? Então, o que acontece? Você precisa de vários analistas, você precisa de pessoas especializadas para conseguir filtrar de uma maneira fácil e tentar tirar valor disso. O que isso acontece? Gera muito tempo de trabalho e gera muitas pessoas. Você precisa de pessoas, contratar equipes, para que você fique pesquisando diversos assuntos relacionados àquilo que você quer. Onde que o Spume News ataca nisso? Tentando extrair o conceito de causa e efeito, do que um assunto influencia no outro, a gente consegue apontar um universo e a própria máquina te diz quais são os melhores assuntos ou o que está acontecendo ali. Ou seja, você evita de ter muitos filtros, evita de ter milhares de equipes para conseguir extrair essa informação, ok? Continuando um pouco, ele comentou do Fast Data, achei bem legal. Qual que é a diferença hoje? Como eu falei, Fast Data, várias ferramentas de analytics, difíceis de manipular e até não preocupadas, às vezes, com a facilidade de entendimento. Você precisa de vários analistas, você precisa de mineradores de dados, que a gente chama que fica tentando entender, lendo feed a feed, né, lendo artigo a artigo, e um consultor de negócios para, no final de tudo isso, conseguir tirar um valor ou uma ação desses dados. A Spume News, basicamente, tira essa intermediação e, com menos tempo, focado na tomada de decisão, a gente consegue entregar valor mais rápido e mais fácil. Okay? Quais são nossos produtos hoje? Basicamente, mobile e dashboard, né? Que seria o desktop. No mobile, como eu falei, você tem na palma da sua mão categorias específicas, especializadas. Você baixa o Spume News, hoje, inclusive, é um outro case que nós temos, que é o Spume News, um aplicativo de notícias utilizando esse Deep Learning, ou seja, a gente tenta extrair a relevância do que se falam das notícias no dia de hoje. Se vocês quiserem, pode baixar. E, utilizando esse aplicativo, você faz o login, que seria um login B2B. Você tem insights dentro do celular, ou seja, baseado totalmente em dados, a gente tenta extrair uma ação ou uma análise daquilo que está acontecendo com o seu negócio ou falando na sua rede social. E você pode também, no desktop, mais profundamente, analisar feed a feed aquilo que estão se falando. No relatório como eu falei, estratégico, que é mais utilizado por heads de empresas, etc., uma coisa mais conjuntural, vamos dizer assim, utilizando psicometria na etnografia e uma metodologia de sinais fracos, a gente tenta juntar essas duas coisas com uma análise e te dizer mais profundamente o que estão falando com relação a esse assunto. Então, alguns exemplos que eu citei aqui, você pode fazer predição de eventos futuros por tendência, percepção de marca e comunicação, ações para mitigação de reputação, estratégias de reposicionamento de marca, estudo de aceitação e rejeição de um produto. Isso utilizamos um case para o Walmart, já fizemos um case para o Mercado Livre. E também pontos de ruptura, que a gente citou, fintechs e bancos, ou seja, hoje os fintechs estão crescendo muito. E qual foi o ponto de ruptura lá atrás que fez com que as pessoas aderissem tão bem a uma fintech, né? Então, foi muito o que a gente percebeu da burocracia que tem hoje no banco. Hoje é muito fácil você, numa fintech, tirar um cartão de crédito, abrir uma conta, etc. Então, isso foi um sinal fraco que aconteceu lá atrás, ninguém prestou atenção, e hoje tem uma disruptura aí
dos novos bancos, né? Então, era bem isso. Uma mensagem importante que eu queria deixar para vocês é a tecnologia que a gente tem, pode dizer que uma tecnologia que tem milhares de anos é a escrita, né? A estrutura escrita. E a gente percebe hoje que essa estrutura está mudando, essa tecnologia está mudando. Eu acho que muito poucos aqui que estão aqui na sala, ou mesmo assistindo a gente, escreveram nos últimos dias um e-mail com mais de 2 parágrafos. Ou seja, a gente está modificando isso, a gente está utilizando emojis, a gente está utilizando imagens, memes, né? Então, a comunicação está mudando. E a gente está tentando contribuir para essa comunicação, tentando contribuir para essa que a gente chama de terceira, vamos dizer assim, geração da web, ou uma nova geração de comunicação, de como as pessoas estão interagindo, né? Então, fica esse recado, que a gente está tentando contribuir para transformar a informação em conhecimento. E também tentando entrar nessa revolução de como que as pessoas estão, né, criando essa nova maneira de interagir. Aqui só falando um pouco, o Mauro, fundador e idealizador do Expo News, e eu, CTO, agora deixo com a Silvana. Obrigado. Então, assim, quando nós nos encontramos na Wayra, nós vimos todo esse potencial da Expo News de buscar informações em múltiplas fontes, tratar esse dado, estratificar, ver tendências, entregar a informação de forma visual. E, assim, mesmo que eles já estivessem fazendo isso com mais de 100 jornais e revistas, que eles fazem hoje diariamente, como aplicativo, como é que a gente poderia levar essa tecnologia para as cidades? Porque o nosso propósito era multicanalidade para atender a plataforma dos 3 dígitos. Então, por favor, Larissa. O Brasil é líder hoje no tempo gasto com redes sociais, né? Então, assim, parece que nós conseguimos aí mais de 6 bilhões de postagens no mês, ou seja, 60% a mais do que o restante do mundo. O brasileiro, ele gasta 650 horas por mês navegando nas redes sociais, 290 horas a mais do que em portais de notícias. O Brasil, nós temos aí 85,9 milhões de pessoas com acesso à internet, 61 milhões de usuários no Facebook, 33 milhões no Twitter. Esses números podem variar aí dependendo da fonte. E aí, quando a gente olha para o estado de São Paulo, e nesse quesito, assim, é muito interessante, eu rodei 132 municípios no último ano, visitando prefeituras, conversando com secretários, com prefeitos. Acho que eu conheci mais de 70 prefeitos do interior de São Paulo. E, na nossa visita, qual era a nossa abordagem, qual era o approach com eles? Era assim, a maior parte das cidades do interior de São Paulo tem o serviço dos 3 dígitos operando por voz. Então, você tem um 56, tem alguém atendendo na prefeitura, às vezes a secretária do prefeito, mesmo em cidades médias, você chega e não tem assim um time atendendo um 56, você tem uma atendente, a recepcionista, que colhe o pleito do cidadão, anota às vezes num papel e passa para o secretário, ou entrega lá na secretaria. Você também se depara com cidades com 50 mil habitantes, em que há um trâmite interno de papéis com processos em que foi gerado o protocolo para atender a 12.527, mas esses processos podem chegar a tramitar por meses dentro da prefeitura até a resolução do que foi solicitado pelo cidadão. Então, nessa conversa, como é que a gente podia levar a multicanalidade para dentro da prefeitura, considerando a realidade da prefeitura? Porque, a nossa oferta ela é toda em cloud. A prefeitura ela vai precisar nos ajudar a montar um workflow de trabalho, então eu preciso chegar na prefeitura, fazer um workflow de trabalho, quem é que atende lâmpadas apagadas, quem é que cuida da operação tapa-buraco, qual é a pessoa responsável por vazamento de águas, mesmo que seja a Sabesp que cuide disso, quem é que interage com a prefeitura.
Então, a gente precisa chegar, descobrir como é o modus operandi, para que a gente possa oferecer essa automação que fica em cloud. E aí, o que acontece? Quando a gente olha o estado de São Paulo e se dá conta que 47% da população, aí dos 41 milhões de habitantes, tem um perfil ativo no Facebook, como é que a gente pode usar esse enorme volume de dados? Aqui eu trouxe o case de Jacareí. Jacareí, nós temos 89 mil pessoas com perfil ativo no Facebook. Puxa vida, como é que a gente pode usar esse enorme volume de dados que já está transitando nas cidades para ajudar a cuidar das cidades? Como é que a gente pode usar esse canal para que a prefeitura, de fato, interaja com o cidadão e entregue os seus serviços? A gente aqui colocou o Facebook, mas pode ser o Facebook, o WhatsApp. Quantas prefeituras eu cheguei que tem 10, 20 grupos de WhatsApp e o secretário fica com estímulo intermitente de solicitações e disparando naqueles grupos o que tem que ser feito para o seu secretário? É inviável, é impossível gerir isso. E aí, ao mesmo tempo, como é que fica o atendimento da 12.527? Porque a 12.527, a partir de 1º de janeiro do ano passado, ela é clara. O cidadão, ele precisa ser respondido com a transparência ativa, no canal escolhido por ele. Se ele escolheu ir até a prefeitura e fazer o pleito ali pessoalmente, ok, ele pode dizer, aí temos a saída multicanal, ele pode dizer, eu quero a resposta por e-mail, quero a resposta por telefone. Mas, para que a gente possa... nesse universo das redes sociais e do que está chegando de novo, como disse aqui o palestrante, como é que a gente se propõe a entregar uma coisa, uma plataforma para as prefeituras, que ela, de fato, não fique velha amanhã ou agora de tarde? Então, a nossa plataforma, ela consome multicanal. Por exemplo, esse aplicativo que vocês apresentaram na Holanda, a gente pode consumir de qualquer aplicativo. Nós estamos agora em Jundiaí e nós vamos realizar um laboratório da Wayra com jovens da cidade, para criar soluções para a cidade. Se um menino gênio criar um aplicativo inédito, a gente vai consumir desse aplicativo também, além do nosso aplicativo, além do Colab, enfim. Quantos aparecerem no mercado, a gente tem que ter condição de consumir, tratar essa informação, gerar um protocolo ticket, descobrir em que canal que esse cidadão quer que venha a resposta, interagir com o cidadão, interagir dentro da prefeitura. A prefeitura não tem instrumento hoje, ferramental de trabalho. Então, a nossa plataforma, ela se propõe a entregar um aplicativo para que o funcionário da prefeitura, que vai fazer o tapa-buraco, possa receber a ordem de serviço pelo smartphone, tirar a foto do tapa-buraco lá, terminou o serviço, e mandar para a plataforma para que isso chegue para o cidadão. Então, assim, a gente precisa facilitar a vida da prefeitura e tirar os papéis e, ao mesmo tempo, ter controle, fim a fim, dessa comunicação. Bem, para que a gente possa novamente atender a 12.527, nós precisamos armazenar os dados por 5 anos. Por quê? Porque a prefeitura pode precisar recuperar um processo específico. O cidadão pediu a poda de uma árvore, como aconteceu agora numa das cidades que nós atendemos. Pediu a poda da árvore, a prefeitura se deu conta que não podia fazer a poda sozinha, precisava da companhia de luz, aí mandou o pedido para a companhia de luz demorou 4 meses para poder se habilitar a fazer a poda da árvore e teve uma tempestade, a árvore caiu em cima da casa do cidadão. E a responsabilidade de quem é? Imagino eu que compartilhada, porém, esse processo, isso virou um processo, e isso precisa ser recuperado no tempo. Então, aqui é um 56 digital, nós começamos com um 56, que é a zeladoria urbana participativa, mas a plataforma ela foi pensada para todos os 3 dígitos. Por quê? É uma tendência que nós tenhamos uma central única de serviços nas cidades. Ou seja, você vai ter, num único ponto, o atendimento do 156, do 162 Ouvidoria, do 192 SAMU, do 193 Bombeiros, do 199 Defesa Civil. Não necessariamente as pessoas precisam estar presentes fisicamente nessa central única de serviços, mas o controle precisa
nós precisamos ter isso operando de forma unificada para que a gente não mande uma ambulância pelos bombeiros e o SAMU também mande uma ambulância sua para o mesmo socorro. Então, aqui só mostrando para vocês como é que opera, pode ser dentro do Facebook, mas pode ser num aplicativo, um formulário que chega no site da Prefeitura ou no canal de voz. Então, a nossa proposta é sermos o hub principal de recepção dos pleitos. Larissa, por favor, eu queria lhe pedir para passar o vídeo. Situação comum no dia a dia das prefeituras. Um cidadão com problema ou com alguma dúvida busca o 156 convencional. Mas se aí a coisa encrenca, trava, demora, os protocolos se acumulam, o cidadão perde a paciência e continua sem resposta. O resultado é alguém irritado, reclamando, descrente da administração e se sentindo sem representação na comunidade. Tudo isso custa caro e é devastador para a administração pública. Mas os serviços de atendimento ao cidadão já evoluíram. 156 Digital. Um sistema proativo que não fica esperando a reclamação chegar. Quando o cidadão comenta sobre problemas na sua comunidade em qualquer mídia social, o 156 Digital já captura esse dado, categoriza este comentário, analisa o problema, gera automaticamente um ticket de resposta e entra em contato com o cidadão, encaminhando a questão em tempo real. O 156 Digital traduz e interpreta as diferentes linguagens dos canais de atendimento, mídias sociais, e-mail, chat, SMS e até telefone com transcrições automáticas de voz para texto. Ele captura as informações, criando uma poderosa ferramenta para otimizar a resposta e a eficácia das centrais de atendimento. O 156 Digital usa a inovadora tecnologia Spilme News, que traz em poucos cliques as informações mais relevantes para a palma da sua mão. O 156 Digital auxilia no diálogo com todos e alerta sobre crises em tempo real. Ideal para prefeituras e ouvidorias, ele permite decisões estratégicas mais rápidas e mais seguras, aumentando a satisfação com seus serviços e produtos. 156 Digital. Caiu na rede, a gente pega. Hoje nós estamos em 22 municípios no estado de São Paulo. Esse é um serviço que é provido pela Telefônica Vivo. Nesses municípios, nós tivemos que modelar. Nós temos uma modelagem padrão, que trabalha com um Big Data, uma máquina de regras, uma máquina que aprende, e múltiplas bibliotecas de conhecimento. Porém, quando a gente chega na prefeitura, a gente vivencia uma situação de mudança de cultura. Então, a gente chega... trata com eles como eles recebem hoje os pleitos e solicitações, a gente faz o workflow de trabalho junto com a equipe responsável e, a partir desse momento, a gente instala a plataforma e a equipe recebe logins e senhas e eles começam a operar com a plataforma. Para que a gente pudesse municiar o prefeito e os secretários, aí sim entra o Spilme News, e os relatórios inteligentes, em que eles recebem as notificações pelo aplicativo. Então, aqui nós temos algumas das visões. Então, o prefeito ele consegue acompanhar todas as solicitações que estão sendo feitas, não somente no 156, mas também o monitoramento que nós fazemos das mídias locais, dos blogs que falam da cidade, que cuidam da gestão. Isso é entregue para eles de forma estratificada, porém, no browser, a gente consegue priorizar as ações. Como é que é feita essa priorização? Acho que ainda não tem toda essa sensibilidade da questão da felicidade, que eu achei sensacional, queria, inclusive, depois conversar com vocês, mas hoje é assim, o impacto de pessoas, a gente trabalha com uma matriz que é gravidade, urgência e tendência. Então, assim, se aconteceu um acidente numa determinada via, ou tem um buraco que é numa via principal, e aquilo
passa a ter uma gravidade maior pelo número de pessoas que trafegam naquela via, aquilo pode... isso entra numa escala de urgência, porque o impacto daquilo na vida das pessoas vai ser muito grande. Nesse momento, a gente usa alguns recursos que a Telefônica possui, por exemplo, um chamado Smart Steps. É possível você acompanhar o fluxo de pessoas usando a base dos nossos celulares. São dados anonimizados, mas a gente consegue ter, por exemplo, a pesquisa origem-destino das pessoas, com muita precisão. No Smart Steps, a gente, por exemplo, consegue saber se uma pessoa estava se deslocando a pé, de carro, se ela estava de ônibus. E, com isso, essa matriz cruzada com as solicitações, nos mostra gravidade, urgência e tendência. Então, hoje, a gente usa muito a nossa base dos celulares nas cidades para poder nos ajudar a criar ou ter alguns dados para ação concreta com o prefeito. Inclusive, se vocês aí depois quiserem pesquisar um pouco mais, o Smart Steps é uma solução muito interessante. Você vê a movimentação, você consegue saber de onde vieram os celulares, o perfil das pessoas, isso com dados anonimizados. Então, a gente faz a entrega, é uma entrega genérica, mas são relatórios muito concretos. Bem, em que estágio nós estamos hoje? Sair do 156, que é a zeladoria urbana participativa, que são casos prosaicos, em que as informações podem ser públicas e abertas, colocadas aí nas redes sociais, e partirmos para os outros 3 dígitos, em que, aí sim, nós temos questões de segurança, como defesa civil, bombeiros, SAMU, e requer um pouco mais de cuidado no trato das informações e também um pouco mais de sensibilidade para colocar essa turma para operar juntos, sem a perda do empoderamento de cada um. Por quê? Você tem protocolos distintos de ação. Então, eles precisam cooperar numa base única de trabalho, porém, sem que a gente, por exemplo, mexa na sua unidade. Então, um caso específico, você tem um operador do SAMU que está sentado lá na Procempa, em Porto Alegre, junto com o pessoal dos bombeiros. Eles estão ali trabalhando juntos numa emergência que chegou, porém, as suas unidades logísticas estão num outro ponto de Porto Alegre. E elas vão continuar nesse outro ponto, ou seja, é a comunicação que nós precisamos afinar o trabalho conjunto, é ali, na coordenada. Por quê? Porque eles têm protocolos individuais e que vão continuar trabalhando. A gente não pode interferir no modus operandi de trabalhar, a gente precisa facilitar essa ação. Então, aqui, um pouco dos dashboards inteligentes. Nesse quesito, a SPOMI News também nos ajudou muito, porque a gente consegue consumir de múltiplas fontes. Nós não precisamos prover o dado. A gente tem Big Data, a máquina de regras, a máquina que aprende, as bibliotecas de conhecimento, mas eu posso consumir, por exemplo, do ESUS, da ouvidoria do ESUS, e mostrar para o prefeito a informação de um agente que está em campo de saúde, colhendo informações, por exemplo, numa comunidade. Então, a gente só mostra o dado. Então, junto com os nossos dados, com os relatórios inteligentes que nós provemos para a gestão do dia a dia, a gente consegue ter janelas para o trânsito, para a parte de ouvidoria de saúde e quaisquer outras que venham a ser necessárias no município. Então, aqui, a questão de causas e efeitos, sempre usando muito recurso visual, porque cidades grandes, você começa a ter muita informação mesmo, e fica, não é viável, se você não tiver uma forma visual para tratar a causa e efeito ou a tendência, não dá para abordar e ver que aquilo é uma questão emergente.
Aqui um pouquinho do histórico, a gente consegue acompanhar nas redes, por exemplo, um boato. Nós tivemos uma situação em Porto Alegre. Começou a ser divulgado no Facebook que havia um surto de meningite num determinado bairro. E as pessoas começaram a buscar seus filhos nas escolas. Então, a gente conseguiu também acompanhar como é que foi a evolução disso. Primeiro, a comunicação da prefeitura, claro, foi lá e mitigou a questão, mas é possível você mapear o histórico do problema. Ver o momento em que ele muda a curva. Aqui é um pouco dos gráficos, em que temos informações tanto da mídia, quanto redes sociais, a mídia convencional e dados internos. Bem, essa era uma visão geral. Nós dois, pensando em Spumi News e na Tridígito, hoje temos uma oferta que é feita pela Telefônica Vivo, voltada para os 3 dígitos. Nós estamos em 22 cidades como Jundiaí, São Carlos, Votuporanga, mas também em cidades pequenininhas como Rifaina, que tem 3.500 habitantes, é uma bela estância turística. E então, assim, a nossa oferta ela precisa contemplar realidades muito distintas para os municípios. E assim, a gente descobriu que os problemas vividos por Porto Alegre, que tem 1.400.000 habitantes, não são distintos na sua floresta de questões de uma cidadezinha de 2.000 habitantes. Então, e eles também precisam de automação, a cidade pequena. Muito obrigada.